O Senhor, ele renova as Renova a forças força, do literalmente. cansado. Quando a gente se dispõe, né, coloca as mãos no arado, quando a gente se dispõe a se entregar na presença de Deus, ele nos renova. É uma coisa Verdade, é impressionante. muito Ele dá lindo. força ao cansado. Verdade. Né? Então, se você está em casa, às vezes você está, tô cansado, tô desanimado. Vai procurar sua missão em Deus, vai procurar Deus tem um propósito, Deus tem uma Isso missão para mesmo. você, né? Deus tem uma obra, né? Há um serviço para você cristão, né? Eu lembro que em 2013 eu estava num curso, estava num culto lá na nossa igreja, na DEVEC, e a pastora Elisete, ela pregou sobre isso. Ela falou assim, às vezes você olha e vê, já tem tanta gente fazendo, a igreja é muito grande, né? Sou de um campo grande, sou de uma igreja grande, né? Mas ela falou sobre isso, ela falou, tem serviço para você, tem propósito para você, né? Você é útil, independente da sua faixa etária. Eu admiro muito a dona Ângela, né? Porque eu vejo... porque eu vejo muitas pessoas, assim, já passaram dos 60, né? Dos 60 anos, e a pessoa acha que não tem mais nada para fazer na vida, porque criou os filhos, né? Às vezes a pessoa, não, já cumpri, já criei os filhos, já me aposentei, trabalhei, começa num processo até de depressão, que nós estávamos conversando no início, né? Tem um alto índice de depressão também na terceira idade, porque a pessoa perde o propósito. Às vezes a pessoa tinha um entendimento de que o meu propósito é ser mãe, é criar filhos. E aí agora os meus filhos cresceram, não precisam mais de mim. Não tem mais utilidade. Não tenho mais utilidade, não sou mais útil, né? Ou o meu propósito, a pessoa às vezes só viveu a vida toda pro trabalho, né? Aí entra na síndrome do ninho. Do ninho vazio, né? A síndrome do ninho vazio. Lá no meu trabalho eu vejo muito essa questão de alguns professores que trabalham tanto, que doutores, né, e eu trabalho em universidade, que quando está prestes a se aposentar, tem um complicador, porque não sabe o que vai fazer na próxima etapa, realmente. A próxima etapa. É como se fosse um divórcio mesmo, né? É um luto, né? É um processo de luto. Processo. Né? Na terapia, a gente chama a aposentadoria de um acidente não natural da vida. Né? Existem 3 acidentes naturais, né? Que são nascimentos, acidentes da família, né? O nascimento de uma criança é uma festa, gente, mas não deixa de movimentar a família, não movimenta? Quando nasce um bebê, né? O casamento muda, a sua relação com seus pais muda, né? Agora a sua mãe é vó também, então tem toda uma nova dinâmica, né? As avós, né? Então, muda, causa um acidente na família, mudam as coisas, um acidente, as coisas mudam um pouco de lugar, né? Os casamentos também são acidentes, porque para ter uma união, toda união, para ela ser bem sucedida, ela pressupõe uma separação. Tanto que a própria Bíblia diz. Tem muita mudança. Deixará o homem pai e mãe. Então, o que está falando aqui? De uma separação. Você precisa se separar divórcio. emocionalmente, você precisa se separar financeiramente, você precisa se separar geograficamente dos seus pais. Principalmente geograficamente, faz toda a São diferença. 3, né? 3 deixar que o casal de noivos, eu estava falando da terapia de noivos, Meu né? Deus, São que 3 impressionante, deixar né? que o casal de noivos tem que cumprir. E se esses jovens não cumprem esse deixar, se mantêm ali numa conexão com a família de origem muito forte, numa questão que não é forte de vínculos, mas uma Não questão romper. disfuncional, né? Não rompe isso. E eu digo isso Tá enfadada não dá certo, quase o nunca. casamento ele pode sofrer muitas consequências. E eu digo isso de experiência própria, né? Agora era o momento até que meu marido poderia sentar aqui, né? Pra Ele se poder defender? falar. Não é se defender, mas ele poderia falar pelas Colocar, experiências né? que nós passamos. Porque a gente chama essa fase do deixar pai e mãe, financeiramente, emocionalmente, geograficamente, e se unir, a gente chama na terapia de formar casal. Então, precisa formar o nós do casal. Não é quando a gente casa, bota aliança no dedo simplesmente. O casamento ali é uma cerimônia, que é importante, que é um ritual importante, a cerimônia do casamento. Mas a gente vai formando esse novo vínculo e você precisa adquirir novas formas de funcionar com a sua família de origem, que não pode ser mais a mesma, né? Então, se o casal não cumpre, e a gente demorou muito para cumprir essa etapa. Eu falei que eu vou fazer 18 anos de casada, mas a gente cumpriu essa etapa realmente de conseguir formar o nós do casal há uns 3 anos atrás, que a gente começou esse processo, porque eu era muito ligada à minha mãe, à minha família de origem, né? Tinha uma ligação que não era um vínculo muito forte, continua sendo um vínculo muito forte, mas tinham situações disfuncionais, né? Então... Não era tão saudável. Não era saudável. Eu não tinha nenhum entendimento, porque a gente tem uma cultura de que a família bonita é a família muito unida, né? Muito unida. Então é a que a gente chama de família aglutinada, que é um por todos e todos por um. É aquela família que todo mundo sabe da vida de todo mundo, que todo mundo sabe do problema de todo mundo, né?
E então que não existem fronteiras. Então não existiam fronteiras entre o casamento dos meus pais, por exemplo. Eu sabia tudo do que acontecia no casamento deles, né? Dos problemas, das crises. Isso não é saudável para uma criança, o filho, ele crescer sabendo. Todo casal briga, gente. Meus pais têm um casamento maravilhoso, né? Mas eu também tenho um casamento maravilhoso, ministro para casais. Mas você acha que eu também não brigo? Eu também não tenho os meus desentendimentos? Beijo, mulher. Né? Beijo, Todos, né? Todos os casais passam por desafios, porque nós não somos perfeitos, né? O Éden nos deixou consequências. Muitas. Então, E grandes. não somos grandes consequências, né? Então não somos perfeitos. Mas não existiam essas fronteiras, né? E do meu casamento também não. O que acontecia na minha casa, né? Na minha família, com a minha filha, mais velho, tudo era compartilhado, tudo precisava da opinião, né? A opinião dos meus pais, né? Sobre decisões que eu já era uma adulta, que eu deveria já fazer sozinha, né? Tomar essas decisões ou em conjunto com meu marido, porque é ele que deveria, nós dois juntos ali decidir o que era melhor pra gente. Então aí tem que cumprir essa tarefa, porque senão isso vai gerando consequências. E aí eu tava falando dos acidentes naturais, né? São três, que né? são três, né? Os nascimentos, O o casamento. Porque família é um movimento de entrada e saída de pessoas. Pessoas que vão entrando e pessoas que vão indo embora. Um ônibus. É um ônibus. E Os conceitos, o terceiro acidente natural são as mortes dos idosos, né? Quando a pessoa ela falece dentro do ciclo natural da vida, né? Então, isso é uma coisa que é um acidente, que vai movimentar, que vai trazer dor, que vai trazer luto, que pode trazer uma grande desorganização, né? Às vezes a pessoa não consegue passar pelo luto, ela tem dificuldade, ela não busca um apoio, e ela vai se desorganizar emocionalmente, aquela família pode se destabilizar, né? Com o falecimento daquele idoso da família. Então, esses são os acidentes naturais que toda família vai passar. Né, no fluxo natural da vida, são nascimentos, é ter os filhos, né, que a Bíblia fala, crescer e multiplicar. Então, ter filhos, casar e o falecimento, porque somos perecíveis. Faz Faz parte parte da da vida. O falecimento. Perecíveis. Né? Bota no teu TPT. Somos perecíveis, adorei. É de verdade. Vai, essa aqui, A gente vai né? morrer A nossa mesmo. alma não, né? Tá A mandando nossa alma é Eu eterna. adorei, somos perecíveis. Mas o nosso corpo, ele é perecível. Faz sentido. E os 3 acidentes não naturais, que não é natural uma família passar por isso. Né? O primeiro deles é a morte precoce. Né? Quando você perde um bebê, Aí um aborto, né? você perde uma criança. É um rompimento drástico, Quando né? os filhos falecem antes dos pais, isso não é o natural. Né? E aí é algo muito mais traumático. Né? Sim. O segundo acidente não natural é o divórcio. O divórcio, gente, ele é uma morte em plena vida. O divórcio, ele é um luto, ele é um processo de luto. O divórcio, ele vai gerar, muitas vezes, um sentimento de incapacidade na pessoa, de que frustração, né? por que eu não dei conta de manter aquele relacionamento? Uma culpa. Por que eu não tentei, né, salvar o meu casamento? Olha a consequência agora que a minha família está sofrendo, que os filhos estão sofrendo. É algo muito traumático para as crianças, né, o divórcio. E, então, é um acidente não natural. Né, o divórcio. E o terceiro, que foi o que motivou eu falar desse tema, é a aposentadoria. Porque o homem, ele foi feito para crescer e multiplicar, ele foi feito para produzir, né? Quando Deus deu essas ordens lá no Éden, né, falou pro homem, né, ó, vai arar a terra, vai trabalhar, né? E o trabalho pro povo judeu, ele é o mesmo significado de bênção, de adoração, né? A palavra para adoração e a palavra pro trabalho em hebraico é a mesma. Né? Então, o judeu, ele vê o trabalho como uma bênção, como uma forma de adorar a Deus com o seu trabalho, e o homem, ele foi gerado para produzir. Né? A aposentadoria, ela claro, é maravilhosa, né? Segundo, é algo que a gente quer, mas ela é um fruto do capitalismo, né? Do que a gente precisou retirar pessoas do mercado. Eu não tenho nada contra o capitalismo também, gente, só estou dizendo um dado aqui, né? É bom salientar, mas eu só estou trazendo um dado, que foi necessário, em determinado momento, existir, aqui meu marido, que é advogado previdenciário, poderia até falar sobre isso melhor do que eu, mas foi necessário criar-se o sistema previdenciário, foi necessário se retirar pessoas do mercado para dar oportunidades às novas pessoas, os jovens entrarem no mercado. As pessoas se identificam muito nas lives, nas mentorias, na minha comunidade de mulheres, porque, gente, eu não tenho vergonha, eu falo mesmo, quando eu venho falar de casamento, eu falo dos problemas que eu tive no meu casamento, que eu superei no meu casamento, quando eu dou palestra para casais, né, eu falo daquilo que eu vivi, daquilo que eu me transformei, né, e dos processos das ferramentas que eu tive acesso, que eu utilizei para poder me transformar, melhorar. Então, às vezes a gente vive isso, sabe? Essa arrogância, o primeiro passo para o sucesso é a humildade. É a gente ser humilde, a gente estar disposto a ouvir,
a receber um feedback, receber um aconselhamento, algo que às vezes alguém vem falar com a gente, às vezes a pessoa, não, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, ou então eu já tô muito velho pra mudar, né? Se eu não mudei até hoje, não mudo mais. Não aceita que não né? faz nada sozinha, né? Que não Então, pode, assim, né? Não eu acho que a deve. gente tem que dar esse passo para mudanças. Não é fácil, né? O ser humano, ele é resistente a mudanças. Mas a gente tem que se abrir pro Verdade. novo, né? O nosso Deus, ele é um Deus de novidade. Tá vindo aí virada de ano, né, Aimee? Sim. Né? Tá vindo virada de ano. É o momento de você aí se abrir, né, pra nova experiência. Até falei com a dona Aimee, tava dando dica Dona de curso. Ângela. Dona Ângela, gente. Tem problema, Dona amei você. Ângela. Porque tá igualzinho comigo. A minha vingança Ela tá foi a sentindo melhor. na pele, ela tá A minha sentindo na vingança pele. é a como é que é? melhor. Mas dando dica de cursos pra ela, que vai vir a virada do ano. Poxa, projete seu ano, né? O que você pode fazer de novo? O que você pode fazer de diferente? A dona Ângela tava compartilhando aqui. Tô malhando, tô fazendo coisas novas. Gente, isso movimenta o nosso cérebro, isso movimenta as nossas emoções, movimenta a nossa E vida, lá na né? administração, voltando à administração, eles te viam como uma pessoa que poderia ensinar, ser uma capacitar treinadora. outros. E dali né? começou a nascer essa sementinha no meu coração, né? Na época eu tava num serviço muito burocrático, não tava feliz. Chegou um ponto que cansou, esgotou. Eu tava muito esgotada, Aham. né? Então já tava numa fase assim, não é isso mais que eu quero pra mim. Então dali foi muito difícil tomar essa decisão, né? Romper ciclos não é fácil, né? Foi muito difícil porque eu tinha Até uma porque estrutura. você entra numa rotina. Tinha uma você rotina. tem uma, como é que chama? Zona de conforto, né? Você Então tem que tinha, sair. pra gente, mudar, tem pra que gente sair viver da o zona extraordinário, de- a gente tem que sair da zona de conforto. conforto. E dali não foi um processo fácil, né? Porque eu tinha uma estrutura financeira, né? Todo um CLT e tudo. Então, era uma boa empresa, era uma boa oportunidade, né? Mas eu falei, acho que não é isso que Deus Fora tem as pra mim. opiniões, né? Você tá maluca? Você tá maluca. Você vai jogar isso você tudo fora, fora, né? pra nada. Não acredito, porque- né? Eu ouvia muito assim, Pra né? virar Você está coach, Pra rasgando. virar coach, pra... Naquele momento não foi nem pra virar coach, naquele momento foi pra virar Pra mãe virar- e dona de casa. Então, Ah, Pior ainda. era aquela coisa de tipo assim, Entre você está aspas. rasgando o seu diploma, né? Então a gente precisa cuidar da gente, porque senão a gente Verdade. entra num processo de burnout, de esgotamento. Né? Seja relacionado Chega ao a ser uma trabalho, depressão ou quase? pode gerar, né? Pode Pode vir vir a a ser uma depressão. Entendi. né? Mas não é necessariamente. Sim, sim. Pode Pois vir é. a... É só São mesmo coisas uma diferentes, fadiga, mas ela né? pode, se você não tratar, Tá, entendi. né, você pode vir a desenvolver. O burnout está mais relacionado a estresse, né? entendi. Então, é mais essa situação de estresse, não é? Tem o estresse, tem a ansiedade, a depressão é mais relacionada à melancolia, a ansiedade também, né? Tende a gerar depressão. Mas o burnout é mais a questão de estresse, fadiga, né? fadiga. Então, tem que se cuidar. Fazer terapia, buscar aconselhamento, né? Eu sempre digo com uma amiga, que pena que ela não está aqui no Rio, para vocês convidá-la para vir aqui, né? Que é a psicóloga Carol, agora eu não tô lembrando sobre o nome dela, mas ela trabalha com psicologia perinatal, com a mamãe que tá grávida, com a mamãe porpéria que acabou de ter ter o o bebê. bebê, né? Cuidando desses vínculos, cuidando dessa mãe. Que às vezes é negligenciada. Depois tem gente que fala assim, né? Depois que eu virei mãe, eu chego na casa, ninguém que pergunta mais como é que eu tô. É só o bebê. É só como é que tá o bebê, né? Verdade. Então, cuidando dessa família, dessa mãezinha, que é uma nova mãe. Então, o nosso nome, ele traz um significado, Legal, né? Um né? significado, não só o significado do Google, né? Mas um significado emocional. Sim. Você vê o seu nome, né? Olha o significado emocional. É tão emocionante, dá até briga. né, Porque o meu pai tem um significado e minha mãe tem Ah, outro. meu pai foi lá Tem e uma registrou, história. mas eu que dei o nome. eu que- Tô falando, fica até nervosa. E Eu dei confiança pra ele. E olha que interessante, né? O meu nome, Caroline, né? Ele significa fazendeira. Fazendeira, cara. Também, significa também mulher popular ou mulher do povo, né? Princesa. Não. Remete à princesa. Não. Não, então, aí Caroline tá de Mônaco. não, então, aí tá ligado ao significado emocional do meu nome, né? Porque a minha mãe escolheu o meu nome, né? Devido à Por causa da princesa. princesa, Então aí é a remete motivação, né? A gente vai pensar, né? O que motivou os seus pais a escolherem A esse princesa nome? Carolina de A princesa Mônaco. Carolina. Carolina de Mônaco. E realmente eu fui uma princesa. Você é, né? né? Meu marido que você falou, aguente, né, né? os mimos, né? Que eu fui mimada, uma princesa, falou, né? Acho que eu falei isso da você outra falou, vez, né, nesse falou. episódio. Mas o significado do Google, né, é mulher simples do povo, mulher popular, né? Então, eu às vezes me sinto mesmo, gosto de falar, né? De estar ali junto com o povo, né? Com as pessoas. Mas também significa fazendeira. Eu me identifico bastante porque é uma plantadora, né? Ah, legal, Levando né? sementes, né? Sim. Então, me identifico. Mas aí, então, eu uso o acróstico do meu nome para escrever a minha missão de vida. Eu vou ler aqui agora para vocês, Pode ler. né? Sim. Que é cuidar de pessoas, amando, treinando, ouvindo
atendendo e mentoreando, né? Respeitando o meu próximo como a mim mesma e ajudá-los a organizar e potencializar suas vidas, encontrando a sua missão. Levar uma palavra de fé, esperança e amor, deixando um legado de amor a Deus e a sua palavra para as próximas gerações. Inspirando pessoas por meio das minhas palavras e do meu exemplo. Nutrindo minha família em amor e buscando extrair o melhor das pessoas.